pau quebrando, pau quebrando. Fique esperto. O lado positivo de derramar café na sua mesa de trabalho, que sua mesa de trabalho fica com cheiro de café. Bom demais. Se o teclado não estragar, né? Que a Ingrid não veja o pano que eu tô usando aqui, né? Eu vou dar uma torcida nele ali e já volto pra gravar esse vídeo. Meus queridos, parece que a gente tá começando. Olha o que eu vou te falar. Parece que a gente tá começando a era dos fundos imobiliários. O que era tão pequenininho e normalmente não suportava grandes investidores, tá começando a vir à tona. Hoje eu quero te mostrar a mega incorporação que o HGLG vai fazer. E a gente precisa entender, você aí que tem ou HGLG na carteira, ou LVBI na carteira, ou PATL, que é o Pátria Logística na carteira, você tem que entender qual é o tipo de decisão que você tem que tomar. Afinal, a gente está passando por um momento onde a sua decisão vai ser importante, tá? E aí vou mostrar o lado de cada um deles com essa assembleia aí que foi feita pelo HGLG com a proposta de incorporação de algum dos fundos. E antes de começar, eu quero até mostrar para vocês, aqui na Word a gente consegue fazer filtros através do método 2 de 1 para ver quais são os fundos que teoricamente estão em maior oportunidade dentro de cada um dos setores. E aí se eu coloco logística aqui para olhar só os fundos de logística e coloco aqui um filtro de ancoragem, dentro do método 2 de 1 eu separo os fundos imobiliários em fundos de ancoragem, de crescimento e de risco. Então se eu pego aqui os fundos de ancoragem, filtro aqui pelo segmento de logística, você consegue perceber que a gente tem aqui estes fundos imobiliários. E ó, perceba, o LVBI entraria ali como o fundo imobiliário de logística em maior oportunidade no momento. Não quer dizer que é o mais barato, não quer dizer que realmente é o melhor entre todos os 5 aqui, mas perceba o quanto que isso aqui facilita sua vida. Você não vai precisar ler 613 relatórios de fundos imobiliários. Você vai conseguir com 5 fundos aqui escolher qual que é o melhor entre eles. E aí é óbvio que você vai começar lendo pelo LVBI. Afinal, no método 2 de 1 ele está mais bem ranqueado. E o método 2 de 1 ele é uma triagem quantitativa, apenas quantitativa, para te mostrar qual é o fundo que está mais descontado e pagando mais ao mesmo tempo, com alguns outros filtros embutidos aqui. Então isso aqui facilita demais a sua vida, né? Para você que ainda não conhece a Word, isso aqui é só uma das ferramentas que existe dentro dela, né? E olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho do LVBI, mas eu quero mostrar para você o que o HGLG está aprontando. Porque apesar dele estar em 5º lugar aqui, e é justificável, afinal o rendimento dele é um pouco menor e já está bem precificado, ele soltou um documento agora, e aí aqui na Word você consegue ir para a central de documentos, você não precisar entrar no RI do fundo, e aqui tem todos os documentos organizados para vocês. Então, relatório gerencial, fato relevante, informe mensal, trimestral, enfim, tudo. E aqui ó, você consegue ver que saiu uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 1º do 12, dia 1º de dezembro saiu essa Assembleia. E aí eu fiz uma live junto com os alunos para a gente ler essa Assembleia e entender o que está acontecendo, e é tão importante que decidi trazer um vídeo para vocês. Quando eu clico aqui para visualizar, vai abrir este documento para vocês, ó. Proposta do administrador sobre a consulta formal de voto para a Assembleia Geral Extraordinária, com data final marcada para 20 de dezembro de 2029. Ou seja, o que é essa tal dessa Assembleia Geral Extraordinária? Toda vez que o fundo imobiliário ele vai tomar uma decisão que tem um pouquinho de conflito de interesse, você precisa fazer uma assembleia para pegar votos dos cotistas. Então você que é cotista do HGLG, com essa proposta agora que o HGLG está fazendo, presume-se que tem conflito de interesse, ou pode ser interpretado que tem conflito de interesse, e por isso ele pediu o seu voto. E a gente precisa votar. Inclusive, vou te ensinar como que você vota aqui neste vídeo, beleza? Então já se sente de maneira confortável, estrala o pescoço aí, não sei se sua princesa te permite tomar café essas horas, mas se sim, pega o caneco de café, porque esse vídeo vai ser absurdo. E vou te mostrar a oportunidade de talvez colocar o HGLG aqui em primeiro lugar, com uma técnicazinha que eu vou te mostrar. Vale muito, vale muito. Então essa assembleia é para alteração do regulamento e dispensa de reembolso, você vai entender o que é essa dispensa de reembolso, incorporação do LVBI, aquisição do PATL, aqui já tem uma diferença, né? O que é incorporação e o que é aquisição. Tem diferença entre essas duas palavras e o mecanismo é diferente. Incorporação dos FIs Brookfield e aqui aperfeiçoamento do regulamento e critérios de elegibilidade para ativos conflitados. E aqui ele começa com a incorporação do LVBI. Vamos entender o que é esse negócio de incorporação? Porque se a gente lê uma assembleia de incorporação para voto de incorporação, você não sabe nem o que é incorporação, de que adianta você ler esse negócio aqui? De verdade, o que adianta você ler, ver e vivenciar várias vezes uma incorporação de fundo? Você não entendeu o que é ainda. Vamos para a tela preta que você vai entender aqui. Quando eu falo
incorporação, o que você pensa aí direto na sua cabeça? Quando eu fiz essa pergunta para os alunos, eles responderam em sua maioria juntar. Então, incorporação é a mesma coisa que juntar. E basicamente dá para ser resumido mesmo como juntar, tá? Por exemplo, hoje o LVBI, ele tem 5 imóveis, só para título de exemplo aqui, tá? Didático. E o HGLG tem, vou colocar 6 imóveis, né? Senão fica difícil de eu desenhar 10 imóveis. Então o que é a incorporação? É literalmente o gestorzinho aqui do HGLG sai lá da casinha do escritório dele do HGLG, vai lá no escritório do LVBI e fala assim: fala, meu companheiro, beleza? Bom, por que você não faz parte da minha própria carteira? E aí esses imóveis ficam comigo e eu te entrego cotas de HGLG. Por que você não faz isso? Qual que é a vantagem de você ser o LVBI e eu ser o HGLG? Vamos juntar, vamos fazer, é sociedade, é praticamente uma sociedade, entende? E aí, por que o LVBI aceitaria isso? E a gente começa a entender o motivo da assembleia. Ó, tanto o LVBI quanto o HGLG são da pátria, tá? Da gestora pátria. Logo, se ambos são da pátria, a tentativa da pátria é justamente unificar tudo num fundo só para otimizar custo, aumentar tamanho, fazer com que tenha mais poder de negociabilidade. Afinal, vai ser um fundo gigantesco se incorporar o LVBI, mais o PATL, mais os Brookfield lá. Os cotistas aqui pagam a taxa de administração, os cotistas aqui também pagam a taxa de administração. Se juntar todos esses imóveis com os imóveis de cá, vai ter só uma taxa de administração, e essa taxa de administração do HGLG, no caso, é mais barata. Então, apesar de parecer um conflito de interesse, afinal, o LVBI é da pátria e essa incorporação poderia estar acontecendo só para resolver um problema do LVBI, que normalmente isso acontece, né? Um fundo maior da casa pega um fundo menor e incorpora só para poder resolver os problemas. Basicamente, o que aconteceu invertido lá com o Iridium, né? Foi incorporação também, para quem acompanhou, eu gravei vídeo aqui no canal. E aí, a incorporação é simplesmente isso. Os imóveis do LVBI vai passar para o HGLG, só que o HGLG não vai pagar dinheirinho, pro LVBI. Vai pagar o quê? Vai pagar em cotas. Então, o LVBI vai ficar com cotas de HGLG. Só que, perceba, essas cotas de HGLG não vai ficar no caixa do LVBI, não. Não vai. Ele não vai se transformar num FOF. Não. A cota do HGLG vai bater lá no LVBI e já vai ir pro cotista do LVBI. Então, o cotista do LVBI vai virar cotista do HGLG. E não indiretamente, diretamente. É como se o LVBI fosse o intermediário. Pega a cota do HGLG e distribui pro cotista de maneira proporcional. Então, essa é a incorporação. O que é diferente de aquisição. No caso do PATL e do HGLG, o HGLG não vai incorporar o PATL. Ele vai adquirir o PATL. Vamos supor que o PATL agora tem 3 imóveis e o HGLG aqui tem 5 imóveis. O HGLG vai pagar por esses 3 imóveis. Ele vai comprar os 3 imóveis. Os 3 imóveis vão vir aqui pro portfólio do HGLG, só que o PATL vai continuar existindo. No caso do LVBI, depois que o LVBI distribui as cotas do HGLG para seus cotistas, ele para de existir. Então, a gente não vai ver mais o LVBI na bolsa de valores, se a assembleia for aprovada. Lembra disso? Tá tendo votação. Se a assembleia for aprovada, tanto pelos cotistas do LVBI quanto pelos cotistas do HGLG, isso pode acontecer, beleza? Se for aprovado. No caso do PATL, não, ele vai continuar existindo. E a gente vai ver alguns detalhes aqui dessa incorporação e dessa aquisição. Vamos lá. Olha só, por que o gestor falou dessa incorporação do LVBI e HGLG? Os dois possuem política de investimentos compatíveis, investem em logístico e industrial, conforme descrito na tabela, investir diretamente em imóveis, segmentos logísticos e industriais, direitos reais de bens, visando o investimento a longo prazo. E aqui você consegue ver a comparação, ó. Tudo igual, né? Tudo igual. E aqui você consegue ver que a taxa de administração do HGLG é de 0,6 e a taxa de administração do LVBI é de 1,3. Então, pro cotista do LVBI, ele vai receber HGLG na sua proporção, e a gente vai entender isso. Para ele vai ser legal, porque para ele a taxa de administração vai diminuir, beleza? E aí, como que vai ser feita essa incorporação? Aqui a gente tem, ó, relação de troca. A relação de troca entre as cotas da emissão do LVBI e as cotas a serem emitidas no âmbito da incorporação será determinada pelo valor patrimonial de cada um dos fundos, verificando em uma mesma database para ambos os fundos. Database é, ó, eu vou verificar no dia tal, 15 de janeiro, quanto que vai estar o preço do HGLG patrimonial e quanto que vai estar o valor patrimonial do LVBI. A gente vai fazer essa troca a valor patrimonial. Por exemplo, o LVBI vale R$3 no patrimonial e essa caneca aqui, que é o HGLG, vale R$6 no patrimonial. Se eu for trocar a valor patrimonial, cada cotinha do LVBI vale 3 e essa aqui vale 6, cada cotinha do LVBI eu vou ganhar
meia cota do HGLG, porque aqui vale 6 e aqui vale 3. Então, com 3, eu recebo só metade da cota do HGLG. Então, para eu ter uma cota inteira do HGLG, eu preciso ter, por exemplo, 2 LVBI, que aí eu troco 2 LVBI por uma cota de HGLG. Aí vai ser R$6, troco por R$6 e aí pronto, deu tudo certo, né? Por isso que precisa dessa data base aqui, ó, pra gente ver o preço do fundo imobiliário nessa data base, tá? Por exemplo, se a gente olha agora aqui como que tá funcionando, vou abrir aqui o LVBI e o HGLG. Se a gente fosse olhar hoje, se essa troca fosse feita hoje, como que ficaria? Olha só, o HGLG tá com patrimonial de 162 e o LVBI tá com patrimonial de 117. Então lembra, ó, 3 e 6, a mesma coisa aqui, ó. Vamos ver o quanto que esse 117 representa sobre o 162, ó, 117,77 dividido por 162,24 no caso do HGLG, ou seja, cada cotinha do LVBI vai representar mais ou menos 0,72, 0,73 cotas de HGLG. E aqui os mais espertos já entenderam uma oportunidade que pode surgir. Alguns já entenderam aqui. Para você que não entendeu, fica até o final do vídeo que você vai entender. Quando a gente vem para o material de apoio, para ficar mais claro o entendimento para vocês, eu desço aqui na parte do LVBI, olha só que legal aqui, ó, consolidação dos imóveis, então vai ter a incorporação do LVBI pelo HGLG e aquisição do PATL, como que o HGLG vai ficar posteriormente, a gente vai comentar sobre isso. Agora eu quero mostrar para vocês só sobre o LVBI. Eu não sei se você sabe, mas o LVBI é um fundo de logística muito grande, ele tem um patrimônio de 1,9 bi. 1,9 bi é muito grande isso aqui, cara, não é pequenininho não, é muito grande. O HGLG tem um patrimônio de 5,4 bi, é muita coisa. E aí, quando a gente junta primeiro maior com o quarto maior, fica um grandão, né? Fica um maior ainda. E aqui ele fala o porquê de incorporar e não o porquê de adquirir. Ó, ele fala que os portfólios são comparáveis, tem uma consistência histórica em relação ao valor patrimonial. Aqui você consegue ver, na linha laranjadinha, o patrimonial do LVBI oscilando sobre o patrimonial do HGLG. Então, significa que, como as linhas estão bem próximas, quer dizer que a todo ano, o valor patrimonial do LVBI é ajustado basicamente como o valor patrimonial do HGLG. Inclusive, olha só que legal isso aqui, ó. Se eu entro aqui na parte de análise e venho aqui nesse outros comunicados não considerados fatos relevantes, você consegue ver aqui que o HGLG sofreu, o que o HGLG passou pela reavaliação dos imóveis, e aqui a gente consegue ver que a Colliers Brasil aqui, que é uma empresa especializada, terceirizada, é sempre terceirizada, né? Não é o próprio gestor do fundo que reavalia os imóveis para ver quanto tá valendo, não, é sempre uma terceirizada, resultou aí numa valorização de 2,52% dos seus imóveis. Então os imóveis subiram mais ou menos metade da inflação. Ah, Léo, não repassa a inflação? Repassa, meu querido, é porque no ano passado subiu muito mais do que a inflação. Se você pega a média, os imóveis, principalmente os melhores imóveis, que são esses dos fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário não vai comprar a casinha da esquina. Eles valorizam e eles reajustam pelo menos pela inflação. Você consegue ver aqui? Por que você está me mostrando isso, Léo? Porque, ó, compara isso aqui, tá? O HGLG valorizou 2,52 seus imóveis. Quando a gente vai aqui para o LVBI, perceba, o LVBI valorizou 2,22. Ou seja, e você consegue inclusive ver que são empresas diferentes, né? Ou seja, a avaliação patrimonial desses fundos ficam meio que pau a pau. Então a reavaliação do HGLG sobe e do LVBI sobe também. Ela não fica perdendo, principalmente o valor de mercado. Por isso que ele falou, ó, nós vamos incorporar porque é o justo incorporar. E aí eu uso aqui o mesmo gráfico comparando com o PATL. O patrimonial do PATL até que não desceu muito, mas olha a cota de mercado, tem um gap, tá vendo aqui, ó, esse espacinho? O tempo todo tem esse espacinho entre a cota patrimonial e a cota de mercado, entre o PATL e a HGLG. O patrimonial e o valor de mercado, ou seja, aqui realmente não vale a pena eu pagar patrimonial. Aqui faz sentido, né? Vale a pena e é justo que eu pague a valor de mercado. Agora, no LVBI, não tem esse gap, tá vendo? O gap sempre se fecha, é sempre ajuste de mercado, né? Neste momento, o patrimonial tá um pouquinho acima do que é o preço de mercado. Você até consegue ver aqui que o preço de mercado do LVBI, neste momento, está de 0,93, tá? 7% de desconto. Mas, o gestor falou assim, ó, nesse caso é justo que a gente pega patrimonial, porque realmente, vários momentos, a cota de mercado do LVBI ficou acima do patrimonial. O laranjinha acima do patrimonial, beleza? E olha só, aqui tem o passo a passo da incorporação, né? Olha que legal isso aqui. Olha só, o LVBI dá os ativos para o HGLG, então o HGLG vai ficar com os ativos do LVBI. O HGLG vai dar cotas de HGLG para o LVBI e o cotista do LVBI se torna cotista do HGLG. Então, literalmente vai fundir, Aí qual vai ser o cronograma? Vai primeiro votar a assembleia dos ambos fundos, ou seja, o LVBI tem que aprovar, o HGLG também tem que aprovar. Você que é cotista do HGLG tem que provar isso aqui. Você que é
cotistas do LVBI têm que aprovar isso aqui. Depois que os cotistas aprovarem a GE, a CVM se manifesta sobre o pedido de dispensa de reembolso, porque vai ter gente lá no LVBI que vai votar contra. Vai ter gente que vai votar contra, não vai ser 100% a favor. Então aqui eles estão pedindo o seguinte, que eu não precise reembolsar esse pessoal que vota contra. Esse pessoal que vota contra, se eles forem vencidos pela maioria, eles vão ir junto com a maioria, vão receber cotas de HGLG, e aí depois, se eles quiserem o dinheiro de volta, porque o reembolso é como se eu tivesse que comprar a cota de LVBI do cara, a valor de mercado mesmo. Mas o HGLG não quer fazer isso, ele não quer tirar dinheiro do caixa. Seria até vantajoso ele pagar a cota de mercado pra esses caras. Só que ele não quer tirar dinheiro do caixa e nem fazer CRI, e emitir CRI pra pegar dinheiro pra poder comprar essas cotas das pessoas não dissidentes, né? Não votantes ou votantes ao contrário lá. Então o que que ele tá pedindo aqui dentro dessa assembleia? Ó, galera, vamos votar. Se você quer fazer mesmo essa troca, vota a favor, que aí também terá o voto de não reembolso. Quem votou contra vai receber a cota de HGLG, assim como quem votou a favor, se a maioria for a favor. E aí vocês que receberam a cota de HGLG e não quer continuar, vende a cota de HGLG no mercado. Vai ser até mais vantajoso para vocês. Então foi isso. E aí a incorporação é realizada em até 3 meses. E olha aqui o que vai acontecer, ó. A cota do LVBI na data desse relatório estava de 108, a cota patrimonial 117,77, que a gente viu lá, né? E depois vai subir para 162,24. Por quê? Porque aqui vai ser a cota patrimonial do HGLG, e aqui você consegue ver a posição de troca, ó, 100 cotas gerarão 73, né, 72,5 a 73. E aqui já surgem várias perguntas na sua cabeça. Primeira pergunta, que eu tenho certeza que surge na sua cabeça: Léo, e se eu tiver só uma cota, como que eu vou receber 0,73? Você não vai receber 0,73, não tem como, não existe cota quebrada. Ou seja, se você tem só uma cota de LVBI, você tem duas opções. Se você ficar quietinho, algumas cotas de LVBI serão liquidadas e você vai receber esse dinheiro de sobra na sua carteira, porque não tem como o LVBI te fornecer 0,73 cotas de HGLG. Outra coisa que você pode fazer, comprar cotas de LVBI até chegar no número inteiro. Por exemplo, você não precisa ter 100 cotas para receber 72. Você pode ter 50 para receber 36. Você pode ter 25 para receber 18. Você pode ter 13 cotas para receber 9. E assim sucessivamente. Se você tiver um número que não dá um número de cotas inteiro, você vai receber, por exemplo, eu tenho 15 cotas. 15 cotas vezes 0,72 dá quantas cotas de LVBI que vão virar HGLG, né? Vamos ver aqui, ó. A gente pega aqui 15 cotas vezes 0,72, que vai ser o fator de proporção, né? Ou 0,73. Dá 10,8. Ou seja, você vai receber 10 cotas, mas vai sobrar 0,8. Vai sobrar 0,8, certo? Esse 0,8 será liquidado. Então, vai ser vendido a cota e vai passar de só. Porque se para você ficou 0,8, para alguém ficou 0,2. Entende? E aí, esse 0,2 vai receber e o 0,8 também vai ser liquidado a cota. Você vai receber o dinheiro na sua conta, beleza? E aí, antes de te falar a possibilidade de ganho que você tem se você for cotista do HGLG ou do LVBI, depois a gente entra no PATL, eu quero te mostrar o tamanho que o HGLG vai ficar. O tamanho que o HGLG vai ficar. Olha só, ele vai se tornar o maior fundo imobiliário do Brasil. Vai ter um patrimônio de 10 bilhões de reais. Ele vai ter cerca de 3 milhões de metros quadrados. Você sabe o que é isso, cara? 3 milhões de metros quadrados? Eu sempre faço essa pesquisa e eu nunca deixo de ficar impressionado. Ó, quantos metros quadrados tem um campo de futebol, né? Campo de futebol profissional tem 7 mil metros quadrados. Olha que doideira. Vou colocar esse 10 mil metros quadrados aqui, que teoricamente é o maiorzão que existe, né? A gente pega 3 milhões de metros quadrados, dividido por 10.800 metros quadrados, dá 277 campos de futebol, só que de galpão logístico, de área bruta locável. Galpão logístico, tá ligado? É muita coisa, cara. É grande demais. E aí, olha aqui pra você entender o quão grande ele ficará depois da consolidação, né? Se a consolidação acontecer. Ele vai ultrapassar o KNCR e o KNIP, que são os dois maiores fundos aí em patrimônio, porque eles são fundos de papéis, é mais fácil captar mesmo. Fundo de papel é bem mais fácil. Tanto que o próximo seria BTLG e XPML, que vai ficar quase que metade, né? O BTLG, que sempre ficou pau a pau com o HGLG em tamanho, ele vai se tornar metade do HGLG. É coisa de louco. E olha só que loucura. Ele vai ficar entre o top 5, ele vai ficar aqui no top 3, na verdade, de todos os veículos negociáveis em bolsa. Então não é só sobre fundo imobiliário, não. Tudo que está atrelado a real estate, ou seja, imóveis, ele será o top 3. Então ele vai passar a Multiplan, vai passar a Iguatemi, que são empresas de administração de shopping. Então o Multiplan vai ficar para trás, vai ficar quase melhor. Iguatemi, olha o tamanho do BTLG, ou Iguatemi, né? Olha só, vai quase passar a Allos e já está do mesmo tamanho da Cirela. Ou seja, muito grande, muito grande. Léo, por que é bom ser grande assim? Por que é bom? Primeiro, vai ter muito mais liquidez, muito mais
mais liquidez. E por que isso é importante? Porque a liquidez do HGLG já é grande demais, não é? É verdade, é muito grande. 9 milhões de liquidez por dia. Já é maior do que Taesa 4, do que Sanepar, é maior do que várias empresas já. Só que isso ainda impede grandes investidores de entrar. Você vê que grandes investidores não têm Taesa 4, vai preferir a Taesa 11 caso forem comprar a Taesa 11 ou vai fazer compra muito parcelada para poder entrar, porque tem pouca liquidez. Pô, o Luiz Barsi, no último vídeo que ele soltou comprando a 12 milhões em Auren. Ele não vai conseguir fazer isso aqui em um fundo imobiliário, né? Ele não consegue. Acredito, inclusive, que muitos investidores institucionais, fundos multimercados, previdências, um monte de investidor institucional não investe em fundo imobiliário ainda, porque não tem liquidez, cara. Não tem liquidez. Pô, tem fundo que tem liquidez de 500 mil. O que é 500 mil de liquidez para um investidor institucional? Não é nada. Então isso é uma grande vantagem, né? Com um grande tamanho, a liquidez fica maior, isso possibilita, inclusive, investimentos institucionais e a gente consegue ver, talvez, até cotas mais caras, né? Valorização da cota e tal. Vai ter mais gente comprando, mais gente negociando. Outra coisa é que aumenta demais a diversificação. A gente consegue ver aqui no grau de diversificação, olha que doideira. A gente terá muito imóvel AAA, vai ter um pouquinho aqui B e C, mas perceba, a gente vai ter uma diversificação muito grande, vai ter muito inquilino. O número de inquilinos locatários vai subir para 239 locatários, né? 54 imóveis, então é muita coisa. O poder de diversificação fica muito grande. Eu estava estudando o relatório junto com os alunos e a gente viu que neste mês agora de novembro e dezembro vai ter algumas saídas de inquilinos dentro do HGLG. Hoje, né? Sem ser o HGLG da incorporação. Saída de 7 locatários, aumentou a vacância em 2%. É muito pouco, saiu muita gente e só subiu 2% de vacância, o que era esperado, inclusive, por vencimento de contrato. Mas o impressionante é que vai praticamente dobrar o número de inquilinos. Ou seja, se esses mesmos 7 inquilinos tivessem saído depois da incorporação, aumentaria só 1% de vacância. Então, o risco fica ainda menor. O risco fica ainda menor. Aqui eles estão especulando, inclusive, uma DTV, que é a liquidez, né? Estimada após consolidação de 18 milhões. Já vai ficar legal essa liquidez aqui, né? 18 milhões já dá para investidor institucional entrar. Inclusive, hoje tá pagando 1,10 e após a consolidação eles projetam um aumento do dividend yield de 8,5, 8,8 e no terceiro ano aqui 9,2. 9,2 de yield num fundo top igual o HGLG é muita coisa, porque a gente tá meio mal acostumado, né? Tá mal acostumado. Lá em 2019, 2020, a HGLG pagava 5, 6% de yield e tava todo mundo comprando, porque a taxa Selic tava na casa dos 4, 5 e ainda ia cair para 2. Aí todo mundo tava desesperado querendo 6% de yield do HGLG. Agora ninguém quer o 9% de yield, na é verdade? Mas isso aqui é porque a gente tá mal acostumado. Dito isso, pra gente finalizar essa parte da incorporação do LVBI e pra não lotar sua cabeça de informação também, né? Com os alunos foram 3 horas e meia de live pra falar disso aqui. E não é nem mentira, deixa eu até entrar aqui pra vocês verem. Ó, fundos, HGLG, LVBI, parte, incorporação aqui, 3 horinhas de live, meu amigo. 3 horinhas de live. Não tem como eu gravar um vídeo de 3 horas aqui, vocês não vão assistir. Então eu quero deixar você reflexivo sobre uma coisa. Vou te mostrar uma planilha aqui agora, que você vai ficar encabulado, você vai pensar um pouco. E aí a gente finaliza essa primeira parte do vídeo. Se vocês quiserem mais detalhes sobre essa assembleia, falando do PATL, por exemplo, a gente pode fazer, tá? E aí eu só te peço encarecidamente do fundo do coração que se você não perde o dedo, não perdeu o pescoço e não acontecer nada de tragédia com você, você se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que todos os dias eu vou te ensinar uma coisa nova aqui. E aqui nós vamos ficar daquele enrolinho de só mostrar notícia, não. Vamos abrir relatório, vamos fazer projeção. Aqui o negócio é outro nível, meu amigo. Primeira coisa que eu quero te deixar reflexivo. Se o mercado de fundos imobiliários no Brasil evoluísse a ponto de chegar próximo, não tô nem falando igual, mas chegar próximo do que é o mercado de rates lá nos Estados Unidos, que são os primos dos fundos imobiliários. Olha só para você ver o REIT Income. Quando a gente fala aqui de fundos imobiliários no Brasil, acredite que o primeiro fundo que vem na sua cabeça, se não for o CNIP, vai ser a HGLG. Lá nos Estados Unidos, o primeiro rate que vem na sua cabeça é o REIT Income. E olha só o patrimônio dele. Ele tem 39 bilhões de dólares de patrimônio, ou seja, 220 bilhões de reais. Você entende o tamanho disso aqui? O HGLG é 10 bilhões. Imagina se o HGLG chega na casa aí dos 20, 30 e os seus amigos aí, seus parceiros, seus pares de fundos também cheguem na casa dos 20, 30, porque isso é questão de tempo, vai chegar, é questão de tempo. Eu me lembro quando o HGLG fez a votação numa assembleia para poder liberar capital para ele fazer subscrição até 10 bilhões. E aí todo mundo falava assim, pô, mas não vai chegar em 10 milhões. Bateu 10 bilhões agora se essa incorporação acontecer. Inclusive, no pedido da assembleia
Assembleia agora, ele pediu liberdade para poder fazer subscrições até 30 bilhões. Ou seja, é questão de tempo. Por isso que eu sempre falo para vocês que estão começando a investir agora, principalmente em fundos imobiliários. Você vai ser pioneiro nisso aqui. E daqui 10, 20 anos você vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, como que esse mercado evoluiu? Porque a maior parte das pessoas pensam que os fundos imobiliários vai ser isso que é hoje pro resto da vida. E não é. Porque se fosse também seria legal, né? Dá pra você ganhar muito dinheiro com o jeito que o mercado tá hoje. Mas mesmo assim, o mercado ainda vai evoluir pra caramba, meu amigo. Vai evoluir pra caramba. Só quero deixar você reflexivo sobre isso aí, tá? E aí a outra coisa que eu quero fazer você pensar é, essa incorporação é vantajosa pro HGLG? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. É vantajoso? Na verdade, espera. Você vai deixar nos comentários se é vantajoso pro HGLG, sim ou não, e se é vantajoso pro LVBI, sim ou não. Então se digitar HGG, sim, LVBI, não, ou o contrário, né? E aí eu vou te dar minha opinião agora, né? Totalmente enviesada, é a opinião do Léo. Acredito que isso aqui tá sendo bom demais pro LVBI e bom ok pro HGLG. Né? Não tá sendo ruim pro HGLG também não, porque ele tá conseguindo comprar os imóveis do LVBI já reavaliados, não foram reavaliados agora. Ele tá pagando o preço justo, que é o valor patrimonial, para o LVBI. É um fundo da casa, então ele vai incorporar esse fundo da casa, ele não vai perder qualidade do seu portfólio, pelo contrário, né, ele vai aumentar a qualidade do seu portfólio, a diversificação, e tudo isso ele está conseguindo comprar pagando o patrimonial e recebendo sobre suas cotas a patrimonial, ou seja, ele vai crescer sem aumentar a dívida, ele vai crescer sem aumentar passivo nem nada, ele está pegando os imóveis e entregando cotas, é como se fosse o GGRC lá, emitindo cotas para poder fazer compras, né, no caso do GGRC, ele só comprava o que ele queria, ele não incorporava fundo nenhum, que é melhor ainda, mas no caso do HGLG não deixou de ser bom, não deixou de ser bom. E aí pro LVBI tá sendo melhor ainda. Por que pro LVBI tá sendo melhor ainda? Pô, porque o LVBI tá descontado. E se o HGLG vai comprar a valor patrimonial, a gente pode ver duas coisas acontecendo. Hoje, quando o mercado abrir, ou o HGLG vai começar a cair a cotação, ou o LVBI vai começar a subir cotação. Porque se os dois vão ser trocados, os dois, por valor patrimonial, é justo que os dois estejam custando a mesma coisa, mas o LVBI tá mais barato. Perceba, vamos abrir um Excel aqui só para eu conseguir te mostrar isso bem didaticamente. O LVBI, ele está com patrimonial de 117,77, certo? E o HGLG está com patrimonial de 162,24, certo? PVP do LVBI está de 0,93 e o PVP do HGLG está de 0,98, beleza? Então significa que, e a gente sabe que a proporção de troca de LVBI para HGLG, lá pelo próprio material de apoio, foi 0,73. Mas eu ainda vou ser conservador, vou colocar 0,72, beleza? 0,72. Então, para cada cota de LVBI, eu vou pegar uma cota de HGLG. Significa dizer, então, que a cada uma cotinha de LVBI que eu comprar, eu vou ter 0,72 de cotinhas de HGLG. Se a gente olha isso aqui falando para o patrimonial, significa dizer que eu vou ter que pagar 117 no LVBI para ter, olha lá, este valor aqui, vezes 0,72. Ou seja, se eu comprar um LVBI, vai dar 116. Por isso que eles colocaram 173, porque 172 dá 116 e 173 dá 118. A gente vai ter que colocar 72,25 mesmo, que vai dar basicamente aí o que é o patrimonial mesmo, segundo aquela conta que a gente fez, beleza? Então, dito isso, a gente começa a entender que se os dois tivessem negociados a valor patrimonial, ia dar elas por elas, porque 0,72 ou 72% de HGLG dá basicamente o mesmo valor de LVBI. Só que se a gente pega, então, o preço de mercado, ó, vou colocar aqui, ó, mercado, tá? O LVBI tá custando hoje R$ 109,89. E o HGLG tá custando hoje, neste exato momento que estou gravando o vídeo, R$ 158,90. Qual que é a conta que você tem que fazer aqui, ó? Se eu compro um desse, eu vou ter 0,72 desse, certo? Então, quanto que é 0,72 deste aqui, ó? Vou colocar aqui, ó, 72% do HGLG. A gente pega este valor e multiplica pelo 0,725 aqui, ó, você consegue ver que 72% do HGLG dá 115. Só que para comprar esse 72% do HGLG que custa 115, eu tô pagando quanto? 109. Ou seja, eu tô saindo aqui no lucro, ó, por cota que eu compro do LVBI, se, aí lembra, se acontecer a assembleia votante, maioria for positiva e tal, e realmente for acontecer a incorporação, eu vou ganhar R$ 5 por cota de LVBI. Se eu pego R$ 5 e divido pela cota atual do LVBI, seria um ganho aproximado, só da valorização de cota, né, de 4,83. Em outros números, se você compra LVBI a este preço aqui de 109,89, é como se você estivesse comprando o HGLG a 152,63, nas suas devidas proporções aqui, né, de 72%. A gente coloca 0,725, seria como se estivesse comprando o HGLG a R$ 151. Se a gente coloca o mesmo valor lá do material de apoio, o 0,73, é como se você estivesse comprando o HGLG a R$ 150,53.
centavos. Se você compra através do LVBI, comprando as cotas do LVBI, e eu nem tô falando do preço do LVBI, se tá bom, se não tá, né? Tô só falando da proporção de troca. Então seria R$ 150 que você pagaria no HGLG se você comprar ele através do LVBI. Quais são os riscos disso, Léo? Porque me parece muito bom, ué. Me parece muito bom. Quais são os riscos disso? Os riscos são, primeiro, você comprar o LVBI, porque vai acontecer a troca, e a troca não acontecer, a assembleia votante maioria foi negativa e não vai acontecer, o que eu acho pouco provável, porque é muito bom para o LVBI, então os cotistas do LVBI teoricamente vão votar positivo, e para o HGLG, apesar de não ser uma extrema barganha, não é ruim, então eu acredito que esse não vai ser o problema, apesar de existir esse risco, mas acredito que não, que a assembleia votante vai ser maioria positiva, beleza? Mas nós temos um outro problema, porque não sabemos quanto que vai estar custando a HGLG lá naquele momento da incorporação. Se na data base, por exemplo, no dia que for fazer a troca, o LVBI estiver custando já 110 e o HGLG estiver custando 150 já. Perceba, se o HGLG cair até lá, pô, você poderia ter compro só o HGLG mesmo naquele momento. Mas é óbvio que se você adquire ela hoje, antes de tudo acontecer, você será mais premiado. É como se você comprasse o HGLG com 4,83% de desconto. Dito isso, fica fácil para você tomar suas decisões agora, né? Você viu que eu não recomendei ativo nenhum. Eu não falei qual o HGLG é bom, não falei do LVBI se ele é bom ou não. Eu não falei se você tem que comprar ou vender. Eu não falei se você tem que manter, até porque a minha posição aqui como educador financeiro não é te recomendar nada, é te mostrar como que você faz as contas. Eu só te ensinei a fazer conta. Você percebeu que eu só te ensinei a fazer conta? E agora você consegue tomar sua decisão? Pra você que é cotista de LVBI, ficou óbvio que você tem que fazer ou não? Não é o Léo que tá falando. Não é o Léo. Não é o fulaninho de tal. Não é analista X. Não precisa ser licenciado pela CVM pra poder falar assim, ó, caramba, se eu multiplicar esse número por esse número, fazer uma regrinha de 3, eu chego nesse valor. Faz sentido ou não faz? Aí você tem que chegar na conclusão pessoal se faz sentido ou não faz. E aí você que é cotista do HGLG, e eu vi muitas pessoas falando sobre isso, ah, então vou vender o meu HGLG para comprar LVBI, porque aí eu vou ter mais posição de troca. Será que vale a pena? Faça contas, meu querido, faça conta, porque eu não vou te recomendar nada aqui não. Se você tá com lucro na cota do HGLG, você tem que fazer conta, porque se você vender, você vai pagar imposto de renda sobre o lucro. Talvez nem compense fazer essa troca. Se o HGLG cair um pouquinho a cota, já não vai valer a pena para você. Se você está no preju, com o seu preço médio mais alto do HGLG, pô, talvez aí já comece a ficar mais interessante, não é verdade? Porque aí você vende HGLG, declara prejuízo, tem a possibilidade de comprar o próprio HGLG já com prejuízo declarado, para você conseguir rebater isso em lucro depois, ou ir para o LVBI para tentar fazer essa posição de troca mais favorável. Lembra que não é só você que está pensando nisso. Não é só você que está pensando nisso. Então toma cuidado para você não tomar decisões precipitadas, e apesar do mercado ser muito ineficiente, né, porque essa assembleia saiu dia 1º de dezembro. E desde o dia 1º de dezembro até agora, ó, se a gente pega dia 1º de dezembro até agora, o LVBI subiu 1,36% só. Por isso que eu digo para você que o mercado de fundos imobiliários, ele é muito ineficiente ainda, né? Porque ou a galera tá achando que essa incorporação não vai acontecer, que na minha opinião é pouco provável que não aconteça, pelo menos essa parte do LVBI, né? Pelo menos a incorporação do LVBI, pode ser que do Pátria Logística não dê, do Brookfield não dê, enfim, pode ser que não mude o regulamento, mas quando você vai fazer a votação, você vota pontos separados. E aí a incorporação do LVBI pode ser votada positiva, o que na minha opinião não tem nada para ambas as partes discordarem. É igual um casamento, os dois lados saem ganhando. E eu estou extremamente curioso para saber o que você vai fazer com as suas cotas. Deixa nos comentários para eu saber. Se você quiser vídeo, você que é cotista do PATL, você quiser vídeo sobre o PATL, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar para você, mas já te ensinei todo o processo das contas que você tem que fazer, né? Do mesmo jeito que eu fiz as contas aqui com o LVBI, você tem que fazer com o PATL, só a diferença é que o PATL é aquisição. Então já tem um valor lá de 356 milhões que o HGLG vai pagar. Pode ser que o PATL, a votação seja mais acalorada, tanto para os cotistas do PATL, já que vai vender 20% abaixo do patrimonial, quanto para os cotistas do HGLG, já que vai pagar 20% acima do valor de mercado. Então se vocês quiserem um vídeo dedicado ao PATL, é só deixar aqui nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo que será excepcional.